perceber algumas coisas sobre a nossa esquerda e a nossa comunicação social olhando para o caso de Pedro Sánchez, que de facto é um caso um bocadinho óbvio, mas Pedro Sánchez, todos sabemos, não é? Tem um governo que assenta, o chamado governo Frankenstein, que assenta numa coligação muito difícil de gerir, não tem um orçamento há 3 anos e agora está rodeado por todos os lados por casos de corrupção. E aquilo que é interessante é ver os nossos comentadores, que muitos deles vivem de comentar a atualidade, não sabem, não ouviram. Parte da nossa esquerda também ou não sabe, não ouviu, ou então elogia Pedro Sánchez, ou compara-o a Churchill, que eu também acho uma coisa curiosíssima. E queria só dizer aqui uma coisa, também há muita corrupção à direita e muita gente que serve mal à direita. Mas eu acho que era importante a esquerda perceber que não pode deixar que Pedro Sánchez arraste na lama o progressismo como ele arrasta. Tem 2 ministros, 2 colaboradores muito próximos que tiveram, eu escrevi isto, toda a gente achou que era fake news, se calhar, mas isso existe e há escutas, que se referem a mulheres como se estivessem a falar de gado. E trabalhando com um primeiro-ministro que se diz que é ser a única salvação para o progressismo. Portanto, eu acho que Pedro Sánchez ilustra bem esta última conversa que nós tivemos e é a minha avessa, naturalmente. E agora como é que acha que isto vai acabar? Acha que o governo de Pedro Sánchez se vai aguentar até ao final? Pedro Sánchez vai se agarrar ao poder até ao fim, vai ser um enorme desafio para a Espanha, para a democracia espanhola, para a integridade do Estado espanhol, que Pedro Sánchez está disposto a pôr em causa até ao fim. Eu acho que também será, eu não quero parecer estar aqui condescendente a dar conselhos à esquerda, até porque a esquerda não precisa dos meus conselhos, mas eu acho que será um enorme desafio para a esquerda reconstruir-se depois de Pedro Sánchez. E espero que consiga fazê-lo, porque eu acho importante haver uma esquerda capaz. Às avessas da Ana Bárbara Pedrosa está um ministro do governo israelita. Sim, é o ministro da Segurança Nacional, o Ben-Gvir. Saiu, acho que há cerca de uma semana e meia, para público um vídeo em que ele aparece perante ativistas da flotilha humanitária, que entretanto foram interceptados pelo exército israelita. É uma imagem horrorosa, estão todos agachados no chão, com a cabeça no chão, e ele está ali num tom épico a dizer coisas como não se incomodem com os gritos deles, bem-vindos a Israel, nós somos os donos da terra e é assim que deve ser. Isto foi de tal forma escandaloso e ele mostrou-se de tal forma depravado que até o primeiro-ministro israelita achou por bem vir distanciar-se destas afirmações. Claro que tudo isto vale o que vale. É um ministro seu e Netanyahu, ao dizer que aquilo não se coaduna com os valores de Israel, na verdade também acaba por mostrar uma outra prática, precisamente por isso, por ser um ministro seu e porque os valores de Israel depois nunca batem certo com a prática. É um momento em que se pega em ativistas que, na verdade, são inócuos, pretendem oferecer ajuda humanitária, uma flotilha que vale o que vale, só existe do ponto de vista simbólico, não oferece perigo nenhum, até se pode contestar a sua eficácia, acho que podemos dizer que é uma promoção ineficiente da paz, tanto pela promoção em si quanto pela recepção. A ideia daquilo é mostrar o que é que acontece a quem afronta o Estado de Israel de alguma forma, neste caso na oferta de mantimentos à Palestina, mas a verdade é que no meio de tantas flotilhas nós continuamos a assistir ao silêncio do Ocidente e isso significa a conivência do Ocidente perante um Estado armado até aos dentes e que tem levado a cabo a matança de um povo. O governo português foi crítico dessa postura do ministro israelita, esteve bem, Paulo Rangel? Sim, eu vi, sim, e até falar das declarações do Montenegro. E Luís Montenegro? Sim, principalmente Luís Montenegro. Eu acho que depois acaba por nunca sair muito da questão simbólica. E eu, por um lado, até percebo quase uma certa cobardia nas intenções dos governos que acham que estarão a sós a afrontar o poderio militar de Israel e que podem não ter capacidade de a sós continuar as suas políticas públicas e internacionais, mas por outro eu acho que esta questão de Israel-Palestina é o grande conflito moral dos nossos tempos, porque assistimos a uma matança a céu aberto. É uma coisa que não existia na altura do Holocausto, porque nós hoje lemos os livros de história e achamos aquilo inacreditável. Em Gaza. Só que aquilo era feito às escondidas. E agora está a céu aberto em diretos no Instagram. E sim, Israel leva a cabo um genocídio, uma limpeza étnica numa altura. Está a acontecer também no Congo, na República Democrática do Congo, no Sudão, mas aparentemente só a Palestina é que consome a nossa atenção. Mas não considera que aquilo que está a acontecer em Gaza é um genocídio? Não considero um genocídio, tem uma definição muito específica, que é a tentativa de eliminar, num todo ou em parte, um determinado grupo. Não me parece que seja isso. Ou seja, nós também não podemos agora chamar genocídio ao que quisermos, fascista ao que quisermos, se quisermos ter algum rigor conceptual. E eu, por acaso, trabalhei bastante a partir do caso do Ruanda, a questão do genocídio. Um genocídio tem uma definição. E, portanto, não corresponde a um genocídio, o que não é de maneira nenhuma negar que existe a violência. E eu estou perfeitamente de acordo com a Bárbara que aquelas cenas foram cenas que não abonam a favor de Israel. Mas também não acho que abona a favor de certa esquerda europeia
Europeia chamar ajuda, entrega de ajuda humanitária, uma coisa simbólica que é uma fogueira de vaidades e uma sinalização de virtude, porque eu não sei qual é que é a ajuda humanitária que está a ser entregue por aquela flotilha. Não está, porque é interceptado. Mas daí que eu se não diga, fosse, daí que que diferença faria se não fosse na prática? Se não fosse interceptado? Se não fosse interceptado. Sim, seria a entrega de bens. Eu acho que quem entra nesta flotilha sabe que irá ser interceptado. Daí que eu diga... Claro, que está a agravar... Olha, mas daí que eu diga que o objetivo da flotilha é mostrar aos Estados de que as pessoas são pertencentes o que é que acontece a quem embarca numa coisa destas, numa coisa inócua. Não estão a oferecer armas, não são apoiantes do Hamas. Em relação à ideia que não sejam apoiantes do Hamas, há grandes dúvidas, Ana Bárbara. Agora também vou dizer, se queremos ser rigorosos, que não haja ligações de pessoas que financiam a flotilha ao Hamas. Há grandes dúvidas. Convido os telespectadores depois a explorarem esse assunto. Acho que é um bocado descabido essa questão. Dizermos, é que repare, há dezenas de pessoas que participaram nas flotilhas. É evidente que eu não posso advogar por cada uma delas. Então se não se pode advogar, não se façam afirmações definitivas, não é? Não, desculpa, a flotilha em si não é uma ligação ao Hamas. E as pessoas que lá estão, a grande maioria, certamente até rejeitam a violência do Hamas. É evidente que o Hamas é condenável. Se assumisse o poder seria trágico de qualquer forma, mas querer, de alguma forma, reduzir, seja os problemas materiais da Palestina, seja os eu não problemas reduzo, eu acho a questão muito complexa. Eu não outra conversa completamente diferente. Eu não reduzo de maneira nenhuma, acho uma questão muito complexa e acho bastante redutora qualquer parte que tenha uma posição definitiva, porque é um tema precisamente muito complexo. Discordo que seja um genocídio e discordo que a flotilha seja ajuda humanitária, é um exercício simbólico de vaidade. Mas repare, nós somos os donos da terra, é o que diz o ministro. Deixa-me só ouvir aqui a Teresa sobre... E acho absolutamente extraordinário que com a quantidade de casos que nós temos, o Sudão está numa guerra violentíssima há imenso tempo, temos perseguição de cristãos na Nigéria, temos uma violência há muitos anos na República Democrática do Congo, ninguém fala sobre isso. A Palestina é a obsessão da esquerda europeia que já não tem imaginação moral nenhuma. Desculpem-me dizer isto. Eu acho que é a obsessão porque completamente silenciosa em relação a tudo. Coisa. Isso está na ordem do dia por causa do papel do Ocidente, como é evidente. O papel do Ocidente. O Ocidente também teve o seu papel em muitos dos conflitos que acontecem em África por via do colonialismo, ou não? Aqui é declarado. Eu, da primeira vez que fui a Jerusalém, vi uma cidade cheia de outdoors que diziam Welcome to Jerusalém e o USA estava noutra cor. Cartazes que agradeciam a Trump o que ele fazia. É evidente que Israel tem ligações intrínsecas ao Ocidente. Temos que claro que tem. É o encontro entre Atenas e Roma e Jerusalém. Caramba, vamos valorizar o que se passa noutros países. É normal que, vivendo num momento que o próprio Ocidente ajuda a branquear o Estado de Israel, o tenhamos na ordem do dia. Mal seria se não fosse. Será que beneficia mais com isto? Posso ser mais direto. Quem é que propaga mais fake news? É a esquerda ou a direita? Eu acho que isso é uma visão tão redutora desta questão. É um bocadinho... Mas percebe porque é que lhe estou a perguntar isto, ou não? Porque está a insinuar que a direita propaga mais fake news? Não, por causa da questão, exatamente, dos populismos terem sido muito acusados ao longo dos últimos anos de propagarem muitas notícias falsas. Bom, eu não sei se os populismos propagam notícias falsas ou não. Eu acho é que nós não percebermos que a questão é mais de fundo. Nós vivemos num tempo de pós-verdade. Isso não é nem por causa da inteligência artificial, nem por causa do Trump. Isso é uma coisa que vem desde a modernidade, nós começarmos a retirar a própria possibilidade de verdade. Portanto, eu acho que este tema é um tema que pede que nós pensemos de outra forma. E em relação, por exemplo, a Ana Bárbara estava a referir aqui, em relação às questões do trabalho, eu dou aqui um exemplo porque me parece também importante. Nós vivemos com esta obsessão da engenharia social e do progressismo, etc. E o que é que estivemos a fazer? O que é que a esquerda progressista esteve a fazer? Esteve a empurrar as raparigas para as chamadas STEM, Science, Technology, que, em podendo escolher, nós temos nos países nórdicos esses exemplos, em podendo escolher, tendencialmente as mulheres escolhem outro tipo de carreiras, mais voltadas para aquele tipo de coisas que nós vamos precisar agora, a inteligência emocional, a empatia, a capacidade de pensar filosoficamente. Portanto, o que eu quero dizer é, nós precisamos de nos despir de uma série de preconceitos, de parar de pensar que a causa de tudo isto é o populismo e o Trump e o algoritmo. Isso é muito redutor. A América, por exemplo, tem esta relação com a inteligência artificial, não é por causa do Trump, é porque a paixão pelo novo e pela inovação e o gosto pelo risco está na marca da fundação da América. Nós não precisamos de ver tudo sob a lente da extrema-direita e do populismo e do Trump. Então, mas isso significa que na Europa pode ser diferente? A Europa regula. A Europa tem medo e a Europa regula. Portanto, parece-me que nós precisamos de encontrar aqui um equilíbrio. Mas nunca será uma boa solução se nós não voltarmos a esta grande questão que é o que é o homem. Quando eu digo o que é o homem, estou a dizer o que é a mulher também. Concorda com... Eu senti que era
Não concordo nada, porque a verdade é que temos os factos e temos o polígrafo que contraria tudo isto. O polígrafo. Temos o Chega como campeão do polígrafo e temos muitas vezes notícias que começam a passar em blogs e em sites duvidosos e que são sempre feitos por gente de extrema-direita e regra geral. Mas quem é que determina o que é um com site mentiras duvidoso? muito estúpidas. Quem é que determina? Acho que é o código deontológico dos jornalistas. Eu até dou um exemplo. Há uns anos começou a sair uma notícia a dizer que o Haddad no Brasil tinha um relógio que valia X milhões, não me lembro quanto é que era em reais, mas era o equivalente em Portugal a 21 milhões. Porque essa mesma notícia saiu posteriormente em relação à Catarina Martins, dizendo que ela tinha um relógio que valia 21 milhões de euros. Que eu imagino que seja uma quantia exorbitante para qualquer um de nós três e, portanto, dou esta comparação. O apartamento mais caro comprado em Portugal pertence ao Cristiano Ronaldo e custou 7 milhões. Portanto, aquele relógio custaria o triplo. E isto começa a passar de um lado para o outro. E de repente já havia insultos online. Com quem é que ela estaria feita? Ai, que a esquerda caviar afinal tem tanto dinheiro e gasta 21 milhões de euros nisto. É evidente que saiu contraditório sobre isto. Mas não sei quantas das pessoas que ouviram essa notícia é que chegaram ao contraditório. E chegando ao contraditório, não sei quantas é que acreditaram nisso. E eu acho que não temos como negar que a extrema-direita em Portugal usa de facto a ideia de proliferar notícias falsas como forma de combate, como forma de fazer política. Tu reagiste com desdém quando eu falei do polígrafo. Não sei exatamente a que notícia do polígrafo, a identificar uma mentira, é que se pode apontar o dedo. Não, eu parece-me curiosíssimo que numa época que não acredita na possibilidade de verdade, o polígrafo acho que é dono da verdade. Não discutindo que é óbvio que aparecem notícias falsas por todo o lado, quer dizer, isso é uma coisa absolutamente inegável. Agora, achar que isso é um fenómeno característico ou definidor, não sei o que é a extrema-direita em Portugal, devem ser uns grupos marginais com os quais eu não tenho grande contacto. Se for a direita radical, eu já posso responder por ela, porque é um espaço com o qual eu também me identifico. Mas também não reconhece aos jornalistas a autoridade para verificarem conteúdos nas redes sociais? Eu acho que nós temos um problema. Nós temos uma percepção muito alargada, e era importante também, e não querendo ser desrespeitosa com esta casa que tão bem me recebe, há uma percepção cada vez mais generalizada de que os jornalistas defendem uma visão enviesada do mundo, da política e etc. Eu acho que os próprios jornalistas precisam de fazer um exercício de humildade nesse aspecto eu sei que é muito difícil, mas de neutralidade. Eu tenho sérias dúvidas que as instituições possam ser verdadeiramente neutras. Mas acho que nós devemos, eu, por exemplo, no meu papel de professora, tento ser verdadeiramente neutra, não é? Que não é o meu papel aqui de comentadora. Portanto, nós devemos, na nossa função, tentar ser o mais neutros. Mas significa que o jornalismo é de esquerda? Os jornalistas portugueses são de esquerda? Há uma grande colonização do espaço público pela esquerda, até pela história da nossa democratização. Isso é mais do que sabia. Deixa-me só ouvir a Ana Bárbara sobre isso também. Os jornalistas em Portugal são de esquerda? Não, já agora, quer dizer, não é que o polígrafo seja dono da verdade, mas realmente há jornalistas que têm de obedecer ao seu código deontológico e de procurar a verdade e identificar notícias falsas. O que é verdade, Ana Bárbara? A verdade é uma coisa incontestável. A verdade é dizer que realmente a Catarina Martins não tem um relógio de 21 milhões de euros. Nós vivemos num tempo de pós-verdade, esse é que é o grande problema. Esse problema que resulta de um processo filosófico. Há mentiras que não são objetivas. Mas deixa-me só dizer uma coisa, eu acho sempre muito engraçada esta ideia de que os jornalistas são de esquerda. Se nós olharmos, por exemplo, para a SIC Notícias, onde estamos, a maior parte dos comentadores são de direita. Eu não estou a falar de comentadores, atenção. Um jornalista não é um comentador, caramba. Mas um jornalista ocupa um papel que não é o do comentador, exatamente, razão pela qual nós não temos necessariamente de saber o que é que opina em relação a nada. Mas acabamos por papel perceber. Não estou a dizer, eu não estou a falar de ninguém em concreto, eu estou a dizer que, genericamente, há um enviesamento à esquerda e, sobretudo, de uma esquerda mais liberal e progressista. É preciso dizer-se, portanto, não... Mas existe esse enviesamento, ou pelo menos existe essa percepção. Eu sei que também se gosta muito de dizer são as percepções do povinho, coitado. Mas essa percepção existe. E, portanto, eu acho que isso também é um desafio que convoca também o próprio jornalismo. Todas as semanas, não sei se quer só acrescentar qualquer coisa em 10 segundos... Não, ia só dizer que discordo absolutamente, quer dizer, Sim. o papel do jornalista não é esse e o jornalista não mostra isso, a não ser em casos muito evidentes em que já agora estaria a fazer mal o seu trabalho. Há bons jornalistas à esquerda e à direita, atenção. Seja cómodo ou incómodo. E creio que a vossa divergência fica clara com os argumentos que apresentaram. Nós temos